Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí que a mídia já está pedindo a cabeça do Felipe Luiz, a torcida. Me passaram aí que o Felipe Luiz pode ser demitido a qualquer momento aí. Estão querendo que o Felipe Luiz vaze do Flamengo aí, contrate outro treinador e muito mais. Ficou interessado? Quer saber as últimas informações do Mengão, tudo que a mídia está falando, as especulações, as histórias inventadas, as fábulas e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Atlético Mineiro venceu no Rio de Janeiro, perdeu por 1-0 em casa, levou para os pênaltis e eliminou o Flamengo. A esperança no mundo. Dentro da arena, um show de fogos para recepcionar as equipes. As primeiras chances apareceram de fora da área, só que o caminho do gol era jogar de pé em pé. Cebolinha recebeu, deixou o Natanael no chão e derrubou a vantagem do Atlético. Um primeiro tempo onde o Flamengo esteve mais perto do gol, até mesmo no sentido literal. Já no segundo, Scarpa balançou o travessão de Rossi. Na pequena área, Hulk perdeu. E olha, não foi só uma, mas duas vezes. O Flamengo também poderia ter encerrado tudo e por um tris, o Wallaciano colocou a bola na rede. O que começou como um show ia se tornando um drama dentro da arena. Pênalti é loteria. Eu até falei ali quando eu dei duas passadas ali pro pênalti, meio que querendo dar câimbra em mim, eu falei, opa, agora não. Arrascaeta foi o primeiro a bater. Hulk lutando contra tal cãibra em seguida. Jorginho chutou com qualidade e Scarpa mandou do mesmo lado em que perdeu contra o Bucaramanga. Saul colocou bola para um lado e goleiro para o outro. Já o Júnior Alonso parou em Rossi. Samuel Lino teve a chance de colocar o Flamengo na frente, mas Everson defendeu o chute do reforço de mais de 100 milhões de reais. Por incrível que pareça, estava frio e tranquilo. Igor Gomes igualou e Wallaciano errou na mira. Na quinta e decisiva batida, o frio Everson incendiou o caldeirão e também a rivalidade. E com esse roteiro pra lá de emocionante, o sonho do Flamengo no hexacampeonato cai por terra. Parou o Galo, antigo rival, que agora segue vivo na Copa do Brasil em busca do seu terceiro título. Se pegam 600 minutos de jogo de futebol e se resumem em uma frase: o Flamengo tá mal pós-Copa do Mundo. Isso é um absurdo, uma mentira, e o time vai jogar alguns dias muito mal e outros dias vai jogar muito bem. O importante é a gente saber realmente, que eu tento passar para os jogadores, o que está sendo feito dentro do campo, e eles sabem bem. Tivemos uma semana um pouquinho turbulenta, que poderia dar tudo errado e acabou dando tudo certo com essas duas classificações. E espero que daqui para frente, o Galo possa ainda chegar mais longe e dar alegria pro torcedor. Olha, a gente estava lembrando da Copa do Brasil do ano passado, o Flamengo ganhou o título para cima do Galo, agora veio o troco, uma eliminação nos pênaltis, é mais sofrido ainda, mas acho que o Galo tem que ser ressaltado pela inteligência como conduziu a primeira partida. O Flamengo poupou. O problema do Flamengo, que tem um elenco maravilhoso, que tem que ter o mesmo nível, tanto com reservas quanto titulares. É o que a gente fala aqui o ano inteiro. Nossa, olha o elenco do Flamengo. Agora, o Galo leva para os pênaltis, o Everson faz a sua parte, tanto defendendo quanto cobrando a penalidade. E eu pergunto para vocês, Edu, não ficou muito pesado deixar a decisão dos pênaltis nos pés do Wallaciano, um jovem de extrema qualidade, que tem um futuro muito bom no Flamengo, mas que de repente não era o cara mais experiente para bater esse pênalti? Renato, é até difícil a gente falar assim de fora, né? Porque quem está no dia a dia sabe, de repente, o treinamento dele, se é um bom batedor. Agora, personalidade ele tem, já mostrou isso em vários jogos, chamando a responsabilidade, indo para cima, driblando. É um jogador que tem que ter calma, pés no chão. Eu acho que você não pode confundir personalidade com ser folgado, de desrespeitoso. Eu acho que tem que ter calma. Eu acho que tem que ter pessoas ao lado do Wallaciano para estar orientando ele para as atitudes que ele tem dentro de campo. Até porque daqui a pouco vai estar todo mundo contra o menino. E a gente não quer isso. Até porque é um novo, de repente, um novo talento que está surgindo no futebol brasileiro. A gente vê que ele tem condições para isso, personalidade também. Agora, você bateu o último pênalti com a idade dele, é porque o Felipe acreditou e confiava muito nele. Agora, deixar chegar nos pênaltis o time do Flamengo, pelo time que tem, pelos jogadores que apresentaram, pelo jogo que fez também no primeiro tempo, foi muito difícil para o Flamengo. E aí, nos pênaltis, aí vai a cabeça, vai o psicológico, vai o mental.
Então, a gente vê, parecia o futebol americano que ele bateu, né? Nossa, tanto é que pegou muito depois embaixo, muito hein? embaixo. Nossa. E ele quis tirar muito do Everson, né? Então, quando você tira muito, acaba isolando aí. E foi uma pena, assim, porque é um jogador que a gente ainda vai ver muito aí pela frente. Chico, uma surpresa, porque o Flamengo realmente é um time de muita qualidade que montou esse elenco para 2025 para todas as frentes, todas as competições. Mas o Galo, ele, na minha opinião, ganhou sobretudo no primeiro jogo. Quando ele vence no Maracanã, quando ele faz 1-0, ali era inesperado, mesmo que o Flamengo esteja priorizando Libertadores e Brasileiro. Então quando a gente fala antes do duelo, até pelo que o Galo viveu nos últimos dias, né? Jogadores processando o clube, ameaçando sair, aquela confusão, dívidas enormes, né? Muito parecido com a fase do Corinthians também, que a gente vai falar depois, né? Um extracampo complicado e dentro de campo resolveu. Não, mas eu estou elogiando aqui, Ronaldo. E o Galo também, o Galo entendeu que era uma decisão. Os torcedores do Atlético, eles têm uma rivalidade contra o Flamengo que não é de agora, desde os anos 80. O flamenguista até não leva muito isso, mas os atleticanos têm isso. E tem a final da Copa do Brasil do ano passado, tem a Supercopa recentemente, que o Flamengo também venceu. Então, estava engasgado, né? E aí, você vence o jogo de ida, que não foi surpreendente pela maneira como o Galo atuou. Vai para o jogo da volta, era difícil. O primeiro tempo do Flamengo foi, assim, fantástico, poderia ter feito mais, não fez, o Galo segurou e aí nas penalidades o Everson foi brilhante. Só vale lembrar que o Samuel Lino também errou, né? A gente vai ficar no Wallace Young, que sempre chutou é o último, fora. né, Chico? Infelizmente. O Lino, pô, veio da Europa e tal, também o Everson pegou o pênalti dele, né? Tem isso também. Mas o Saul também veio da Europa E fez, e converteu. O pênalti é isso. Quando você deixa chegar nos pênaltis, é um risco para qualquer lado. Agora, Rona, você que continua na Copa do Brasil, de verdade, sem brincadeira, é sempre bom não ter um adversário como o Flamengo pela frente, possivelmente, porque tem força, tem elenco, tem um bom treinador, tem elogios da mídia, das torcidas de modo geral, e o Flamengo está fora, e o técnico Cuca classificado diante do Felipe Luiz. Geralmente quem está do outro lado, né, acaba comemorando, né, quando vai enfrentar um Flamengo. O Flamengo cai fora. Quando vai pegar um Palmeiras, o Palmeiras caiu fora. Um Corinthians caiu fora. Então você vê uma expectativa enorme. Essa Copa do Brasil, para mim, agora, ela ficou pro Corinthians. Ficou pro Corinthians. Se você for analisar aí, dependendo agora do que vai ter o sorteio. Vai ter o chaveamento também. E você conseguir fazer o segundo jogo em casa, olha, o Corinthians que ninguém falava nada, Copa do Brasil, vamos lá, vamos mesclar o time. Hoje ainda deve passar o Cruzeiro, que acho que é um bom candidato. Agora tá aparelho, tá? E é isso aí. Porque se você vai combater ali o Flamengo com as contratações que fez, mais de 6 jogadores estrangeiros, se eu não me engano. Mas aí o Galo não ganha moral? Então, o Galo veio com uma força igual o Corinthians, porque acaba ganhando de uma equipe forte, que era tida aí como muito... Totalmente. E vai ganhar. O Flamengo não ganha, quem vai ganhar? É o Palmeiras, já tá os dois fora. Então agora tá em aberto, a briga vai ser ali, de quem gosta. E o Galo tá fortíssimo, por quê? É o extracampo, igual o Corinthians, extracampo, tá arrebentando as duas equipes. Mas dentro de campo eles conseguiram se superar, isso é um bom sinal. Isso aí. Com certeza. E por isso que a gente fala que o primeiro jogo não decide, mas encaminha muito, sabe? Então o Galo fez um resultado importantíssimo no Maracanã e jogou o segundo jogo mais tranquilo. Agora você imagina se o Atlético teria que sair para o jogo, ter que ganhar do Flamengo. Seria muito mais difícil. Quem também trouxe as informações aí do Flamengo foi o pessoal do Sport Center, né? Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram sobre essa possível demissão do Felipe Luiz, né? Já que a mídia é quem manda aí no Flamengo, então Felipe Luiz pode ser demitido a qualquer momento. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que a mídia está falando sobre essa possível demissão do Felipe Luiz. Em cima do Flamengo, porque o jogo começou apertado para o Galo, né? Apesar de toda a festa da torcida. Mas foi emocionante, hein, Mari? O Galo teve um problema, né? Porque o Saravia era para ser o titular e o Atlético estaria naquele tradicional 3-4-3. Ele sente, vai com o Natanael, que muda a dinâmica do time também com o retorno do Arana, vai para aquele 4-3-3 e deu muito campo para o Flamengo. A escalação do Felipe Luiz não com a força máxima, mas com o time jogando muita bola, né, Jair? Ainda no primeiro tempo, o Cuca já tinha se irritado com o Natanael. Foi lá perguntar se o Saravia tinha condições de retorno, tanto que voltou logo no segundo tempo. Mas a formação que o Felipe Luiz adotou mexeu com a defesa do Galo, tanto que o gol sai justamente nisso. O Pedro, a gente vai falar ainda, né, ali no sofazinho, nosso querido sofazinho, mas as movimentações que o Pedro fez justamente por conta da marcação individual do Atlético, né, que o Cuca gosta de adotar, e deixando um espaço
na frente da defesa. E aí o Cebolinha, o Alacian, Plata foram tentando justamente aproveitar os espaços deixados pela defesa do Atlético. O Arana, ele tava o tempo inteiro no Plata. Nesse lance do primeiro gol, depois vocês separam, é o Arana que perde no corpo e voa longe. E aí, como o Plata tá sozinho e é marcação individual, ninguém sabia quem fecha o cara. E aí ele teve que fugir. Exato. O Pedro saiu para receber, né? Exatamente. Para puxar a defesa. Então o Atlético, nessa marcação individual, foi vítima mais uma vez. O Hulk não tava com o pé calibrado, o Breiner. Mas ainda assim, Mari, mesmo sem o pé ali na forma, o Hulk criava jogadas, oferecia perigo o tempo inteiro, dava opção, e aí essa bola, né? O Alacian ainda dá uma casquinha, o Lianco muito bem na hora de travar, e o Galo conseguiu, né, de certa forma, segurar essa derrota mínima para levar para os pênaltis, confiando muito em São Everson. Nos pênaltis, o início é até favorável ao Flamengo, não é? Até, claro, o Everson começar a aparecer e alguns pênaltis, claro, defendidos, como esse do Wallace, né? O Júnior Alonso... Samuel Lino. O Wallace jogou lá na arquibancada. O Alonso erra, o Lino erra, e aí vai para a última cobrança, o Wallace isola, e aí o Everson chama a responsabilidade mais uma vez, dá tchau para a torcida do Flamengo, provoca, e o Galo avança lá na Arena MRV, depois das penalidades, toda a explosão lá na Arena. E agora não é São Everson, é Everson. Justo. Invertendo a ordem do apelido. Hoje era um jogo diferente que a gente tinha que jogar, por estar jogando em casa, tinha que fazer o torcedor jogar junto, e a gente não conseguiu no primeiro tempo. No segundo tempo nós marcamos em cima, marcamos pressão, dominamos mais a partida, então a gente sai muito feliz em poder ter vencido um adversário tão forte assim. Esse é o momento que você precisa estar mais frio, mais lúcido, mais calmo ainda. Graças a Deus eu faço trabalho dentro do clube, faço trabalho com personal, faço trabalho psicológico já há 3 anos e que vem me ajudando muito nesses momentos de pressão, tá calmo, lúcido para poder tomar a melhor decisão possível. Somos obrigados a trabalhar o máximo possível, duro, mais duro que a gente puder, dar a vida pelo Flamengo. Essa é a nossa obrigação. Essa sim. Ganhar a gente não controla. O resultado ninguém controla. E com o elenco qualificado, como você bem falou, nos dá o direito, nos dá a condição de brigar pelos títulos. E pode ter certeza que esse grupo aqui vai lutar até o fim. Galo classificado em 2025, mata-matas então entre os dois times ao longo da história. O Galo então consegue equilibrar aquela contagem toda, né, Mário, que a gente tinha feito já no dia de ontem, mas agora com a classificação nos pênaltis, o Atlético soma mais um ponto positivo aí pro seu lado na história. Tava 5-3, agora tá 5-4 nesse... Encostou nesse histórico. O jogo, ele foi tenso, né? Porque, na verdade, é isso. O jogo no Maracanã, ele teve um desenho, mas na Arena, como a gente conversava ontem, como que a arquibancada ia se comportar com uma pressão que o Flamengo iria impor. A gente falava, se conseguir sair no contra-ataque, isso vai dar uma sensação um pouco diferente. A verdade é que o Galo não conseguiu necessariamente no jogo fazer isso, né, Jailson? Não conseguiu, mas a arquibancada foi muito bem. E aí a gente tem que elogiar aqui, porque não teve chiadeira, não teve... No intervalo eu até aumentei o volume para ver se alguém ia vaiar. Não teve, né? Inclusive a torcida estava cantando lá o nome do clube, enfim, continuou apoiando, mesmo com a forma que o time estava jogando. E foi assim, o primeiro tempo, a escalação do Felipe Luiz de fato confundiu a marcação do Atlético. E aí o Flamengo conseguiu criar algumas oportunidades e acabou perdendo. Mas no segundo tempo mudou completamente de figura. O Cuca mexeu, entra o Saravia e aí, enfim, entra aquela forma híbrida, né, do Atlético, da linha de 3 com a linha de 4. O Atlético começou a jogar muito melhor. Coelho novamente, a gente não precisa falar, o Coelho num contra um, e o Scarpa, acho que vale a gente destacar o Scarpa também, que o ponto de lucidez ali do meio campo do Atlético. E aí, pessoal, vocês acham que devido aos últimos acontecimentos no Flamengo, os últimos resultados, vocês acham que o Felipe Luiz deve sim ser demitido do time do Flamengo? Vocês acham que o BAP, o Boto, tem que mandar o Felipe Luiz embora imediatamente? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários e agora vamos voltar pro vídeo. Toda vez Além que o das Scarpa... finalizações de fora, né? Sim, mas toda vez que o Scarpa dominava a bola e conseguia inverter o lado, principalmente no Coelho pelo lado esquerdo, pegando no 1 contra 1, esquece. O Coelho estava conseguindo levar vantagem basicamente em todas as vezes contra o Varela, no 1 contra 1, e aquela jogada característica já dele, né? De ir pra cima, cortar pra dentro e chapada, dando muita dificuldade pro Rossi. É claro que com a classificação, o torcedor do Galo, ele fica eufórico, ele quer a comemoração, mas não é que é um Atlético, a partir de agora, um favorito de todas as suas competições. Acho que ontem o Cuca, até na coletiva, ele fala: eu não quero falar muito sobre as minhas estratégias, principalmente com o Saravia, mas que é óbvio, né? Um Atlético baixo com 3 zagueiros,
e com uma saída de 3 e ganha um pouquinho mais, né, de qualidade para o Alan Franco. Mas o Atlético ainda não tem várias saídas táticas dependendo do que o adversário apresente para ele. Ele tem mais ou menos um molde que, pelo jeito, dá um resultado que foi o do segundo tempo. Não, de fato, Mari, não tem. O repertório ofensivo pode melhorar, mas hoje o que pesa é a classificação gigante do Galo. Porque passa num momento turbulento, com atraso de salário, protesto de jogadores, consegue dar a volta num momento decisivo e quem sabe até esses confrontos com o Flamengo, inclusive do Campeonato Brasileiro, sirvam como um balizador para o restante da temporada, porque o Atlético talvez tenha encontrado a sua identidade de jogo. E esse time, por exemplo, até com características de jogadores que chegaram, Alexander, Biel, Júnior Santos, que ainda não encaixou, tende a ser um time até mais reativo, um time mais de contra-ataque, um time mais de força, de explosão, de intensidade, e não um time técnico como se imaginava, né? No começo da temporada, principalmente depois da chegada do Dudu. Pode ser que o Cuca tenha encontrado um caminho parecido com o do Leonardo Jardim no Cruzeiro. Olha, eu preciso de jogadores jogando no seu auge, competindo. O Igor Gomes, por exemplo, fez falta no primeiro tempo. Sim. E ele entra bem no segundo, aumenta a rotação física do time. Então eu vejo que o Galo, por mais que tenha perdido o jogo ontem, pela maneira como reagiu no segundo tempo e a maneira como se comportou nesses jogos contra o Flamengo, possivelmente encontrou o seu caminho na temporada. Vamos ver agora como o Cuca trabalha isso. É óbvio que tem de ajustar, que tem de aprimorar, até mesmo em contra-ataques. O Galo pode ser mais efetivo, né? Ter mecanismos melhores, não só depender ali do Hulk para voltar e buscar demais essa jogada. O Hulk precisa ser o definidor das jogadas, embora ontem, né, não tenha sido contundente como está acostumado a ser. Mas eu vejo o Galo não só com a confiança no alto, né, depois de uma classificação contra um time superior, mas também o time encontrando uma ideia de jogo que pode ser utilizada no restante do ano. Bom, e tem o Flamengo também nessa história, então a gente chama o Pedro Henrique Torre, que acompanhou o jogo também lá na Arena MRV, e conta pra gente, né, Pedro, a repercussão desse lado rubro-negro. Então, o Flamengo, um dos candidatos, né, ao título. Sim. E também fica pelo caminho, Pedro. Tudo bem, Bruno? Um abraço grande pra você, um beijo, Mari, enfim, todo mundo que tá por aí, Breiler, Jailson, quem acompanha a gente de casa. Pois é, uma sensação até esquisita para o lado rubro-negro, porque desde 2020 o Flamengo não caía antes da final da Copa do Brasil. Foram 3 finais consecutivas, mas nesse ano parou bem cedo. Nas oitavas de final pegou um grande adversário, o Atlético Mineiro, deu aquele vacilo no Maracanã, porque o gol acabou saindo naquela troca de passes ali, muito da perigosa do Flamengo. Então, perdeu no Maracanã, fez 1-0, teve até chances de fazer mais gols, mas a boa notícia é que o time jogou bem. Talvez, provavelmente, muita gente analisando por aqui, o jogo inteiro, né? Então isso faz bem, só que por outro lado, ser eliminado é sempre muito ruim e isso dá aquela aumentada de pressão nos outros objetivos. Era a terceira prioridade? Era, mas fica todo mundo com aquela expectativa assim de passar, de avançar, quem sabe uma tríplice coroa. Não vai acontecer mais, mas agora o Flamengo, muita gente lembra, em 2019 caiu também contra o Atlético Paranaense e depois conseguiu os 2 títulos, tem que focar nisso. Então o Flamengo vai buscar isso aí, nesse sentido, e até recuperar os jogadores, porque ontem, por exemplo, o Samuel Lino e o Saúl, que entraram no segundo tempo, não entraram bem, talvez um pouco por conta do gramado sintético, nada acostumados a isso, mas as questões físicas também estavam abaixo por conta da sequência, esse início deles. Eles não poderiam iniciar a partida e colocar uma pressão no Atlético Mineiro, por isso ficaram no banco de reservas, questão mais de intensidade. Então o Flamengo trabalha nesse sentido, todo o foco agora no Mirassol, tem que vencer, e quarta-feira já recebe o Internacional pela Libertadores, que aí também o papo fica muito sério. Lamenta, o Flamengo sai lamentando bastante aqui de Belo Horizonte, mas tentando esfriar a cabeça pelo que vem mais na sequência aí em 2025, porque os milhões foram principalmente para Brasileiro e Libertadores, e aí a torcida vai colocar aquela faixa lá, Brasileiro é obrigação. Bruno, Mari. O Jailson avisou ontem, Avisou ontem, o próximo poderia jogo acontecer contra o Mirassol, não é? E depois já a Libertadores contra o Inter. E quem também falou aí sobre essa partida do Flamengo, sobre essa eliminação do time do Flamengo, foi o pessoal do F360. Vamos dar uma olhadinha aí em tudo que eles falaram aí
dessa eliminação do time do Flamengo, tá? Técnico que faz os times dele jogar futebol. O Felipe Luiz, muito mais novo, também me passa essa impressão. Sim, claro. Vocês concordam? Não abre mão de. É isso. Felipe Luiz não abre mão de jogar, seja em qualquer circunstância. Já falou assim, não existe ficar jogando em bloco baixo, não. Dentro do Flamengo dele, ele vai pra dentro o tempo todo. Mas fale mais, eu gostei do assunto que você puxou. Onde que você viu? O que, você trouxe números? O bloquinho não veio hoje? Não, o bloquinho não veio, porque eu postei ontem até nas minhas redes sociais, Abel. Então manda. E eu vou trazer aqui. O Flamengo ontem teve, somando 43 minutos de posse de bola. O Atlético, se não me engano, 23. O Flamengo teve mais posse de bola. Minutos de posse de bola. Tá. Somando, vai dar 71. Agora eu não sei os números exatos, mas dá 71 minutos de posse de bola rolando. É muito acima da média do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Porque teve jogo. Exato. O jogo teve 97 minutos, somando os dois tempos. Deu mais ou menos 73% de bola em jogo. Então, é merecedor de aplauso. No brasileiro, a gente tem, às vezes, menos de 50% do tempo de bola. É muita falta, muita paralisação, muito isso. Demora para bater tiro de meta, cera e tal. Ontem não teve isso. Seria legal até comparar com os números que nós vamos falar futuramente de Atlético Paranaense e São Paulo. Foi um jogo picotadaço. E eu enxergo também muitas semelhanças entre Flamengo e Galo e Furacão e São Paulo, que a gente vai falar mais tarde, que na Copa do Brasil a gente precisa analisar 180 minutos. São não apenas o confronto... O Galo ganhou o jogo no Maracanã. O Galo ganhou no Maracanã, cara. E com merecimento, né? Com merecimento, assim... E aí a gente também não vai poder criticar tanto o Flamengo do Felipe, que chega pra levar esse jogo a sério, com o time ideal, e vence o Galo fora de casa também. Mas já existiu um placar construído no Maracanã por 1-0, que vocês lembraram, da bela pressionada que o Rony deu pro gol do Coelho. O Galo já conseguiu ali um resultado extraordinário, e pegar o Flamengo é difícil, tanto que perderam ontem. Mas aí nos pênaltis, amigo, e eu enfatizei tem um belo goleiro... Quando o Eugênio trouxe que houve... Você também é muito bom no também é um baita pegador. Quando o Eugênio trouxe aqui que ele gostou porque houve futebol, e eu falei dos técnicos, que isso retrata o que são os técnicos, os elencos também. Tem bons jogadores nos dois. Sim. Concorda ou discorda? O Atlético tem um elenco mais curto, tanto que a reposição era fundamental, a contratação, por exemplo, do Alexander, ainda mais depois da saída do Rubens. Mas tem um time muito forte. E que estava abaixo. Se perdesse ontem, se fosse eliminado, a corneta maior acho que ia ser em cima do Natanael. Porque acabou não indo bem, né, no lance do gol e tudo mais. E, assim, eu vejo muitas semelhanças nas classificações do Corinthians e do Atlético. Porque você pega dois times com problemas externos, o Atlético com todo o atraso de salário, toda a cobrança em relação aos jogadores do que aconteceu, especialmente em cima do Rony e do Scarpa. Então tinha toda essa carga, o Corinthians... Não da torcida com os jogadores, mas por tudo que envolve a situação. A gente está falando da votação do impeachment agora nos próximos dias, de trabalhos que não estavam decolando, tanto do Cuca quanto do Dorival, acho que eram questionáveis. E pegando dois dos principais favoritos, os times que têm sido hegemônicos no futebol nacional. Então, assim, acho que tem muitos traços semelhantes na classificação tanto do Corinthians. Lógico, do Corinthians, o Atlético tem tido uma rivalidade muito grande, né, com o Flamengo, mas nem se compara uma rivalidade de Corinthians e Palmeiras. Então, acho que acaba sendo muito similar, porque aí impacta muito na temporada. E no caso do Atlético, fortalece no mata-mata e para um time que no potencial, para mim, é a prateleira mais alta da Sul-Americana. Então, assim, você tá falando de um Precisa jogar, né? Precisa Porque jogar. até agora... Não apresentou o futebol, tanto foi na pro fase playoff, exato. Era num grupo que era pra ter sido líder com... Deveria ter sido agora, né? Então, assim, ele ganha uma casca pensando não só na Copa do Brasil, mas na Sul-Americana. A dúvida é mesclar todas as competições. Tem um time forte, mas ainda com algumas lacunas no elenco. Quero falar um pouco sobre o Wallace Ian. Primeiro que eu concordo com o Felipe. Eu não ouvi o Felipe Luiz, o trecho da entrevista que ele fala do Wallace Ian ontem, mas lembro uma anterior, concordo com o Felipe Luiz. Não vejo nada demais no tipo de provocação, de tentar entrar na cabeça dos adversários que o Wallace Ian faz, contanto que não parta para agressão, para xingamento. Isso faz parte do futebol. Perfeito. Eu acho que o mais importante ele tem tudo para ser um grande jogador, pelo que ele já mostrou no Flamengo, é muito jovem. A única coisa que eu falei, e repito, quando ele tem essa característica de zoar, de provocar,
ele tem que estar preparado, porque quando perder, ele vai ser zoado também. E outra coisa que eu gostaria de falar e quero ouvir vocês. A gente está vendo ele pegar a bola ali. Quero mandar um abraço pro meu amigo, meu cardiologista, o Dr. Hugo, grande torcedor rubro-negro, que inclusive me perguntou ontem depois do jogo. Um abraço pro Dr. Hugo, que está de cabeça quente hoje. Ele falou, Abel, você não acha que foi errado escalarem, deixarem o menino bater o pênalti? Respondi para ele e repito aqui no programa, não. Na minha visão, ele é um jogador, apesar de jovem, de personalidade, ele bate bem na bola, tanto que tem feito gols. Pois bem, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O Flamengo que ontem foi eliminado nos pênaltis para o time do Galo. O Flamengo que perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0, com uma falha grotesca da zaga do Flamengo. Perdeu o primeiro jogo por 1-0. Dentro da Arena MRV, o Flamengo venceu o jogo pelo mesmo placar, 1-0. A partida foi para os pênaltis e os caras pipocaram na hora dos pênaltis. Mandaram um moleque, mandaram um garoto, mandaram um cara inexperiente, um cara que só tem marra, né? Mas nos momentos difíceis, quer mandar uma de garotão, de marra. Fez ali aquela gracinha com a bola, mas na hora de definir mesmo, pipocou, jogou pra fora. Personalidade mostrou que tem, só que na hora de bater mesmo, na hora de definir, na hora de mostrar que é um baita jogador, o cara simplesmente pipocou. E agora colocou aí em xeque a permanência do treinador, né? Já que muitos só se fala nisso no YouTube, aí na TV, é o que fala aí, que o treinador pode ser mandado embora a qualquer momento, né? Será que, devido aos últimos acontecimentos, será que a liderança do Campeonato Brasileiro não é o suficiente para o time do Flamengo, né? Acho que o Flamengo também não quer ser campeão brasileiro de 2025, né? Então, brasileiro para quê? O Flamengo mesmo tem que vencer a Copa do Brasil, Libertadores, né? Então vamos ver se o Flamengo não vai cair para o Internacional na Libertadores. Se o Flamengo cair para o Internacional na Libertadores e permanecer na primeira colocação do Campeonato Brasileiro, o Felipe Luiz tem que ser mandado embora, porque o Campeonato Brasileiro é o campeonato mais fraco, é o campeonato medíocre, campeonato baseado ali mais ou menos comparado a um campeonato carioca da vida, né? O Campeonato Brasileiro não é tão importante assim para a torcida do Flamengo. Tem que ganhar mesmo é Copa do Brasil, Libertadores. Os caras não entendem que o Flamengo está em reformulação, está fazendo investimentos. Os caras não chegam já com essa banca todinha que vem lá de fora. Se os caras já vêm lá de fora, vêm aqui para a América do Sul, é porque os caras também não estão no auge lá fora, né? Porque geralmente o caminho ele é inverso, é da América do Sul para a Europa. Quando os caras vêm da Europa para a América do Sul é porque as coisas lá não estão 100%. Tente tirar um Vinícius Júnior da Europa para a América do Sul. Tente tirar um Rodrigo agora que está em crise lá no Real Madrid para a América do Sul, ver se ele quer vir. Então não quer vir. Então se esses caras estão vindo da América do Sul ou da Europa para a América do Sul é porque as coisas lá não estão boas. Então não significa que eles vão chegar aqui e vão estourar no Flamengo, vão estourar em qualquer clube. Então tem que ter paciência com esses caras, né? Tem que ter paciência. Esses caras vão pegar ritmo, vão pegar jeito, né? Aos poucos. O Flamengo é o líder da competição com um jogo a menos, né? O Flamengo tem 37 pontos, o mesmo 37 do Cruzeiro, só que o Flamengo tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro, né? O Flamengo tem alguns anos que não ganha o Campeonato Brasileiro, então essa é a prioridade do time do Flamengo. Os caras não entendem. Não é porque o Flamengo investiu milhões que vai pegar assim. Tem que ter tempo. No final do ano, posso ser que o Flamengo esteja disputando em Libertadores e Campeonato Brasileiro. Mas se sair da Libertadores também tudo bem. Tá indo brasileiro. O foco é o brasileiro. Agora, se no momento estiver perdendo ali a liderança do Campeonato Brasileiro, estiver se distanciando, aí sim tem que mandar o Felipe Luiz embora, na minha opinião. Mas no momento não, dá uma segurada. Segura o cara aí, deixa o cara trabalhar, né? Os caras ainda estão na sombra do JJ, as viúvas do JJ. E outra coisa, Jorge Jesus nunca mais vem pro time do Flamengo, nunca mais. Ele não é maluco, porque a história que ele fez no Flamengo, se ele vier e não fizer metade do que ele fez, a história dele acabou. Os caras vão pedir a cabeça dele. E ele não é maluco, ele sabe. Ele fez a história no Flamengo, se consagrou no time do Flamengo e nunca mais vai voltar pro time do Flamengo. Porque ele sabe, o futebol é isso. No momento que ele não fizer 50% do que ele fez, ele vai ser queimado no time do Flamengo e ele não quer isso. Então não adianta estar pedindo JJ, qualquer crise, qualquer coisa, peça para trocar o treinador. Era para ter trazido o Jorge Jesus quando ficou livre. Não, o Jorge Jesus teve muita chance de voltar para o Flamengo e não quis. Isso já significa muito. Ele não quer ser queimado no time do Flamengo, porque ele sabe, se ele não fizer 50%, no mínimo 50% do que ele fez quando passou pelo Flamengo, ele vai ser queimado. Praticamente a história dele vai ser destruída no time do Flamengo. Os caras vão pedir a cabeça dele, vão pedir para ele ser mandado embora urgente, até mesmo pela porta dos fundos do Flamengo.
Mas e aí, o que é que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima. Comenta aqui embaixo, vocês acham que o Felipe Luiz deve ser demitido ou não? Deixa aqui nos comentários e até a próxima.